Boa noite, é muito bom estarmos aqui de novo para estudar a Palavra de Deus, para nos aprofundar em assuntos tão importantes, né? Doutrinas bíblicas importantes, uma abordagem assim mais apologética, mais aprofundada. Temos usado aqui todas as semanas o nosso guia de estudos, o Resgate da Verdade, que é justamente um material que foi preparado pensando até em universitários, né? Com referências, com conteúdos adicionais e, como eu disse, um viés assim mais apologético mesmo. Você pode ter esse material em PDF, é só colocar no Google Resgate da Verdade, PDF. Você vai poder baixar esse material aqui gratuitamente, tá bom? Eu convidei a Mafê hoje, ela aceitou bondosamente o meu convite para que nós façamos aqui uma dobradinha, né? Eu vou tentar também ser bem sucinto na minha exposição, a fim de que não avancemos muito no horário também. E os temas dessa semana, eu até coloquei lá no grupo para vocês, né, o aviso, né? Uma fatia da eternidade, que corresponde à lição 16 do nosso guia, e a Mafê vai fazer um resumão da lição 17, que tem um título aqui até meio curioso, né? Hora de trocar de roupa. Que roupa será essa, né? Que metáfora será essa aqui do estudo? E como manda o bom cavalheirismo, né? As damas primeiro. Então, eu vou inverter a ordem. Eu vou pedir que a Mafê, então, faça o resumão dela aqui da lição 17 e depois, então, eu retomo tratando aqui da lição 16, tá bom? Mafê, então, é com você. Prometo que eu vou falar rapidinho hoje, não vou estender muito. O capítulo 17 do que a gente está estudando no Resgate da Verdade, ele vem tratando principalmente sobre o capítulo 3 de Colossenses, que é onde Paulo vai dar pra gente uma explicação mais ou menos daquele título que está lá no nosso estudo, o Resgate da Verdade. Trocando de roupa, mas como o pastor Messi falou, que roupas serão essas? Roupas que a gente vai estudar, que a gente estudou nesse capítulo, seria o nosso caráter. Paulo começa falando assim no capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Nesse estudo, a gente vem tratando principalmente do tipo de roupa. A gente tem as roupas íntimas sujas. O que seriam as roupas íntimas sujas? Paulo vem tratando principalmente das imoralidades sexuais. Da imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus, ganâncias e idolatria. Ele vem tratando essa parte ruim do caráter humano. Essa parte que é voltada para os desejos carnais, digamos assim. E aí depois ele vem falando assim, ó, mas não só isso. A gente trata de uma outra analogia, as partes de cima sujas, que seriam a ira, a indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já dissiparam do velho homem com suas práticas. Ou seja, a partir daquele momento que a gente morre, o nosso eu morre, e aí... Parece que houve um probleminha com a transmissão da Mafê, né? Para todos? Ok, a gente aguarda então ela restabelecer aí a conexão. Mas é como ela dizia, né? Nós temos aí uma metáfora bem interessante que o autor da lição desse dia fez, que são as roupas, né? As roupas de baixo e as roupas de cima, sujas, e que têm que ser trocadas, né? E o autor ali, ele compara as roupas de baixo então com aqueles pecados mais ocultos, né? Aquelas coisas mais mesmo de princípio, de intenções que as pessoas não estão vendo. São as roupas de baixo. E ele trata também das roupas de cima, são aquelas que aparecem mais, os pecados mais públicos, né, mais notórios, como a ira, o descontrole, a maldade expressa, essas coisas. Todas essas roupas têm que ser trocadas, né, e o bom é que a Bíblia propõe essa troca. O bom é que Deus apresenta para nós aquilo que a gente pode chamar de vestes santas, né, vestes de justiça, que na verdade são as dele mesmo. Ele vai como que nos recobrir, né, com as suas vestes limpas, e assim, quando Deus olhar para nós, pecadores que somos, mas não praticantes do pecado porque nos convertemos, ele vai ver em nós Jesus, né? Vai ver como que se Jesus fosse uma roupa sobre nós. Tanto é que a Bíblia também compara Jesus a uma armadura, né? Vistam-se da armadura de Cristo. Bem, a Mafê voltou. Mafê, você está pronta aí para retomar?
Estou pronta, pastor. Ok. Só para eu recapitular o que o senhor explicou para ele. Eu só reforcei o que você já havia falado, né, de que as roupas de baixo representam aí os pecados mais ocultos, né, e que as roupas de cima, Uhum. então, são aqueles pecados notórios, mas dos quais também temos que nos arrepender e pedir que Cristo, então, nos revista com a sua justiça, né, para que nós possamos ser tidos como limpos. Só resumir o que você já estava começando a falar. Ok, então. E A aí, câmera está fechada, né? ah, é verdade. Ok. Continuando o que eu estava falando. Assim como o pastor falou, Cristo vai ser essa nossa nova roupagem. A gente vai deixar essas coisas que pertenciam ao nosso caráter terreno, as coisas ruins que a gente fazia, para trás. E vamos nos revestir de Cristo, que ele vai ser a nossa armadura, assim como o pastor falou. E aí tem algumas características que Paulo deixa bem claro, que fala assim, quando nós nos vestirmos e estarmos com Cristo, ele fala assim, ó, e assim revestam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem uma parte no nosso estudo que fala assim, ó, nós vamos ter uma vida completa. Shalom. Achei que tinha travado. E assim, nós vamos ter uma vida completa com Cristo. Porque o nosso eu já vai ser deixado para trás. E assim Cristo irá aparecer. É um resumo bem breve, eu falei que ia ser bem curtinho, porque o assunto que o pastor vai apresentar para a gente é um assunto bem complexo e bem interessante. Muito bom, obrigado, Mafê. Na verdade, até é uma continuação, né, do que, embora a gente tenha invertido, né, 17 agora 16, daria para colocar nessa sequência também, porque como vivem aqueles que foram justificados, né? Como vivem aqueles que foram purificados por Cristo e tidos como justos por causa do que Jesus fez, por causa dessa roupa nova que ele nos oferece, né? Nós já estudamos um pouco disso na semana passada. Os 10 mandamentos são um código de ética e moral, né? Para aqueles que são redimidos, para aqueles que são salvos. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei, né? Tem que ter um critério, tem que ter um código. Nós somos salvos pela graça para as boas obras e não salvos pelas boas obras. É diferente, né? Para e pela. Então, por amor obedecemos. E como eu disse na semana passada, tem um mandamento ali que costuma ser o mais polêmico, inevitavelmente, né? Que é o quarto mandamento. Porque, de certa forma, quase todos os cristãos acabam guardando naturalmente 9 dos 10 mandamentos, né? Com exceção dos católicos que também acabam não respeitando o segundo mandamento, que tem que ver com a adoração de imagens, né, de esculturas, enfim. Mas de modo quase geral, como eu disse, as pessoas acabam respeitando os mandamentos, com exceção do quarto, que, segundo alguns dizem, né, teria sido trocado para o domingo, sábado para o domingo. E eu digo aqui com toda a convicção de que não há um verso sequer na Bíblia que estabeleça essa troca, né? A gente até brinca assim, como palestrantes e evangelistas, né? Que eu daria o meu carro para quem me provasse pela Bíblia que o domingo foi transferido, que o sábado foi transferido para o domingo. Eu daria o meu carro, a minha casa, para quem dissesse assim, olha, há um verso na Bíblia que diz o seguinte: era o sábado, mas agora o dia de guarda é o domingo. Você não vai encontrar esse texto, de forma alguma, né? Então, é preciso estudar um pouquinho mais, então, esse assunto do sábado, porque ele justamente é o mandamento mais polêmico, né? E não precisava ser assim. Eu vou compartilhar, como de costume, aqui com vocês o meu preze, né? Lembrando que todos esses prezes que eu tenho apresentado aqui nesse estudo, e outros mais, né? Estão disponíveis lá no meu blog outraleitura.com.br. No menu superior tem lá prezes. Você vai entrar na minha página no Preze e pode usar qualquer um desses recursos aqui visuais, se você quiser usar num pequeno grupo, se quiser usar numa pregação, como você bem entender. Estão lá à disposição, tá bem? Eu gosto de ilustrar e enfim, aí esses prezes para mim são úteis, né? Tema 16, uma fatia da eternidade. A gente sabe que a marcação de tempo, ela depende de estar atrelada a fatores astronômicos, né? Nós temos aí, por exemplo, o ano, né? Que depende da translação da Terra em redor do Sol. Então, arredondadamente, são 365 dias, né? Nós temos o ciclo diário, de 24 horas, arredondadamente também,
que depende da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, né? Nós temos o ciclo mensal, que tem que ver com a Lua, mas tem um ciclo que não tem ligação com movimentos astronômicos. Isso é bem interessante, que é a semana. Nós temos uma semana de 7 dias. Na Revolução Francesa tentaram mudar para 10 dias, não deu certo, as pessoas começaram a adoecer, começaram a ficar estressadas, depois eu vou dizer por que isso acontece. Curiosamente, nós temos uma ligação aí histórica com esses 7 dias, e se nós formos rastrear no tempo, nós chegamos à criação do mundo. Interessante, né? Deus criou o mundo em 6 dias e reservou o 7º para descanso, para pausa, né? Para desfrutar do shalom, como disse ali a Mafê, né? Shalom não é só paz, é bem-estar integral. Essa palavra é muito rica no hebraico. E o sábado é celebrado pelos judeus, inclusive com a expressão Shabbat Shalom, né? Um sábado de paz. Então, lembre-se disso, o ciclo semanal não tem ligação com nenhum movimento astronômico, ele é estranhamente desconectado de algum tipo de calendário astronômico. Ele vem da criação e é assim porque os seres humanos preservaram, e mais do que isso, a Bíblia, né? E os judeus mesmo preservaram o sábado. Como disse um rabino certa vez, não foram, na verdade, os judeus que preservaram o sábado, foi o sábado que preservou o povo judeu. Interessante isso, né? Então, ao olharmos para os povos do passado, podemos observar que sempre houve uma divisão do tempo chamada semana, com ciclos de 7 dias. Inclusive, eu estive com a minha família um tempo atrás visitando lá o Museu Britânico, em Londres, e lá estão os tabletes babilônicos, né, da criação. Olha que interessante. Cada dia da criação, na Babilônia ali, naqueles tabletes babilônicos, escritos em cuneiforme, cada tablete daquele equivale a um dia. Imaginem quantos tabletes são. 7 tabletes. Então, nas culturas ancestrais, existe também a preservação dessa verdade de que a semana foi criada, né, por Deus assim, com um ciclo de 7 dias. O 7º dia, o sábado, tem um nome formado a partir de uma raiz comum nas línguas semíticas. É o SBT ou SPT. Dali vem o Shabat, Sabaton e outras, né, variantes, que em vários idiomas significa descanso. Isso é algo, no mínimo, curioso, né? Rastrear essa origem da palavra, né? Isso aqui já falei, então, né? O que há de especial, então, no último dia da semana, o sábado, né? Qual a sua origem e propósito? Vamos à criação, então, né? Podemos listar pelo menos 3 benefícios que Deus deseja oferecer a seus filhos e filhas por meio desse dia. E você deve se lembrar que lá em Gênesis 2, 1 a 3, é dito que Deus fez 3 coisas quando ele terminou a semana da criação. Quando ele terminou, né, as obras criativas daquela semana. Ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Não foi o 6º, não foi o 1º, nem o 2º. Foi o 7º dia. O que é santificar? O que essa expressão na Bíblia significa? Significa pôr à parte, separar por uma finalidade específica. E foi justamente isso que Deus fez com o sábado. Ele o tornou um dia diferente. Não na contagem do tempo, não nos fenômenos climáticos, porque chove, faz sol, tecnicamente é um dia comum, mas ele é como o dízimo, por exemplo, né? É dinheiro também, só que quando você separa essa quantidade, 10%, aquilo se torna santo, separado para um fim específico. É como a casa de culto, que a gente chama de igreja, o templo, né? Ele também é feito de tijolos, cimento e outras coisas mais. Só que quando ele é dedicado a Deus, ele se torna uma casa diferente. É uma casa santificada, separada para um fim específico. Deu para entender? O sábado, então, tem essa finalidade, né? E Deus descansa, não porque estivesse cansado, Deus é o Criador do universo, é o Todo-Poderoso, mas ali o descanso tem mais que ver com pausa, ok? Shabat tem mais que ver com uma pausa em algo que vinha sendo feito. Então, uma pausa contemplativa, ele para contemplar o que fez. Aliás, quando Adão e Eva são criados no 6º dia, não deu nem tempo de eles se cansarem, se é que se cansavam no Éden perfeito, né? E aí, quando eles estão ali recém-criados, Deus fala, vamos descansar agora. Não é estranho? É porque realmente o sábado foi dado antes do cansaço físico, né? E ele é uma pausa para uma adoração mais efetiva, para um contato mais profundo com Deus. Hoje, como estamos num mundo em que nos cansamos, louvado seja Deus também e mais pelo sábado, né? Porque é uma pausa para restaurar até nossas forças físicas, né? Quando eu fazia meu curso lá na Federal de Santa Catarina, eu ficava muito feliz por ter o sábado, sabe? E olha que interessante. Quando chegava sexta-feira à tarde, eu já começava a guardar meus livros, apostilas, e dizia assim, olha, não quero mais saber desse negócio aqui, daqui para frente eu vou estar com os meus amigos da igreja,
vou à igreja, vou descansar, vou celebrar a criação no sábado. Quando o pôr do sol de sábado chegava, eu pegava meus livros e me afundava neles para estudar para as provas e fazer os trabalhos. E olha, muitas vezes eu chegava à sala de aula na segunda-feira mais disposto, com a mente lúcida, do que meus colegas que passavam o fim de semana bebendo e farreando, né, e não descansando. Então, é notório que a pausa semanal, quando bem feita, porque alguns que guardam o domingo nem guardam, na verdade, quando você realmente respeita essas horas especiais e descansa física e espiritualmente nelas, você se refaz. Inclusive, tem um livro da CPB, eu esqueci o título agora, mas o autor é Niels Andersen, se não me engano, em que ele fala assim, que o sábado é o passo atrás para o salto adiante. Não é assim, quando alguém vai dar um salto, ele dá 2, 3 passos para trás para dar um impulso, né? Então, encare o sábado como um passo atrás para dar um impulso para frente. Então, ele não é uma coisa que não te beneficia, pelo contrário, ele é um benefício, ele te abençoa. Ele é o passo atrás para dar um salto adiante. Você tem muito mais energia, disposição e bênção para prosseguir naquilo que tem que ser feito na semana, né? Isso aqui eu já comentei, que Deus não se cansa. Então, qual foi o motivo então dele ter descansado no sábado? Simplesmente para dar exemplo. E também porque, como diz Marcos 2,27, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Aqui a palavra, na verdade, é antropós, no grego, quer dizer humanidade, né? Homem no sentido genérico. Então, o sábado foi feito por causa da humanidade, do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Esse texto mostra duas coisas. Primeira, o sábado é um presente. Deus fez o sábado para o ser humano desfrutar dele. E segundo, o sábado não foi feito só para judeus. Aqui diz humanidade, antropós. E quando Adão e Eva descansaram no sábado, não eram judeus, né? Não eram americanos, não eram chineses, eram Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Então, se eles já guardaram o sábado, e o sábado já existia no Éden, logo, o sábado não é um dia de judeus. Os judeus podem guardá-lo também, e têm feito isso historicamente, mas ele é para toda a humanidade, não só para a adventista do sétimo dia, né? O que mais? Como um pai que deixa o exemplo para o filho, assim Deus estava ensinando ao primeiro casal criado no dia anterior qual era o dia de descanso, o dia específico de descanso, mais ou menos como no batismo, né? Jesus não precisava ser batizado, obviamente, porque ele não tem pecado, né? E, no entanto, ele foi batizado por quê? Para dar exemplo. Deus também não precisava descansar, mas deu exemplo descansando para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa. Existe um detalhe importante a ser ressaltado. O verbo hebraico utilizado em Gênesis 2:2 para descansar é, como eu disse já, Shabbat, que tem sua origem em outro verbo, Yahab, cujo significado é sentar. Olha que interessante. Qual a implicação disso, então? Após uma longa e exaustiva caminhada durante a semana, o sábado é o dia em que nos sentamos para descansar fisicamente e também espiritualmente. Antes de continuar a caminhada, Deus proporciona um break para seus filhos. Como dizia o meu saudoso ex-chefe, né, da redação, pastor Rubens Lessa, na semana você anda de mãos dadas com Jesus. No sábado você se senta aos pés dele para ter uma comunhão mais intensa, mais profunda, mais gostosa com ele. Ok? O sétimo dia da semana também é o dia de relaxar. Êxodo 20, de 8 a 11, né, fala que ele traz o quarto mandamento da lei de Deus. Ali somos informados de que descansou nesse dia de toda a obra que como Criador fizera. Isso está no verso 11. Em português, não vemos diferença entre a atividade de Deus em Gênesis e Êxodo. No entanto, no original hebraico, podemos notar uma diferença. O verbo ali não é Shabbat. O verbo em Êxodo 20, 11 é nuá. Olha que interessante. Não se trata de descanso apenas no sentido físico, como eu falava para vocês, né? Nuá tem a ideia de tranquilidade, repouso e relaxamento. Para aqueles que vivem uma vida agitada, dividida entre trabalhos e estudos, como vocês, como eu, o sábado se apresenta como um oásis no meio do deserto. Não é apenas descanso físico, é também um descanso mental, né? Então tem muitos benefícios aí, né? Interessante também que o texto ali de Êxodo 31, 17 fala que Deus então tomou alento, ou descansou, que é a tradução do verbo nafar, cujo significado é tomar fôlego, tomar alento. E é bom lembrar que esse verbo aí está relacionado com outro termo, talvez mais conhecido de vocês, que é nefesh, ou nefer, né? Quer dizer pessoa ou ser vivo, vida. Qual a importância de saber dessas palavras hebraicas? Porque a gente consegue rastrear alguns sentidos mais profundos. Querem ver? Tomar fôlego ali, de Êxodo 31, tem a mesma ideia no Salmo 23:3,
um dos capítulos mais amados pelos cristãos na Bíblia, né? Descrevendo o cuidado do pastor para com a ovelha. O salmista diz assim, ó, ele refrigera-me a alma. Alma aí é a palavra nefesh, quer dizer ser vivo, ser vivente, fazendo-a repousar em pastos verdejantes ou pastos agradáveis e águas tranquilas. Isso é um insight assim maravilhoso, porque é Deus nos tomando pela mão para no sábado nos dar esse frescor, né? Nos levar a águas tranquilas, a nos dar refrigério para a nossa vida. No hebraico, esse estudo é bastante interessante porque ele mostra significados que estão além do texto, né? Nas entrelinhas. E isso aí é bem, bem interessante. No dia que vocês puderem fazer um curso de hebraico, vale a pena. Tem um amigo meu, pastor Eleazar Dominic, que está fazendo no canal dele uma série de vídeos lá, dando assim, um estudo básico de hebraico, né? E se vocês puderem acompanhar, o canal dele é o Fala Sério Pastor. Bem, somos informados pelo Novo Testamento que Jesus, personagem principal da fé cristã, observava o sábado. Isso está em Lucas 4,16, texto bem conhecido, né? E que Paulo também, o grande missionário do cristianismo primitivo, também observava esse dia. Eu gosto especialmente de Atos, capítulo 16, eu não coloquei ali, mas está lá, né? Em que Paulo está numa cidade pagã, uma cidade gentia, digamos assim, não havia sinagoga, não havia judeus, portanto ele poderia não guardar o sábado, porque se ele ia à sinagoga para pregar para os judeus, naquele dia o que ele fez então? Ele foi à beira de um rio com seus amigos e ali ele cultuou a Deus. Ele fez um culto ali. Isso é bonito e é bastante significativo, porque mostra que ele guardava o sábado independentemente de onde estivesse, né? Então, mesmo diante desses textos, muitas pessoas ainda afirmam que o domingo e não o sábado é o dia de guarda correto, né? Uma coisa que não corresponde à realidade. Se um dia vocês puderem ler a tese doutoral de Samuel Bacchiocchi, um pastor adventista falecido italiano, veja que interessante, gente. Ele defendeu essa tese lá no Vaticano, tá? Na Universidade Católica. E ele conseguiu provar academicamente que o sábado, sim, é o dia do Senhor, o dia de descanso, né? Então, uma tese fantástica que foi aprovada com louvor lá pelos padres, né, pelos eruditos católicos. Enfim, eu vou colocar Pastor, depois. Sim, Matheus. perdão, só um comentário rapidinho. Eu tenho aqui comigo a tese de doutorado do Samuel Bacchiocchi. Perfeito. Inclusive, ele recebeu medalha de ouro do Papa. Deixa eu só confirmar aqui qual foi o Papa. Ele recebeu uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção acadêmica summa cum laude por sua tese do sábado para o domingo, né? Então é incrível, porque o próprio Papa Paulo VI reconheceu o trabalho que ele fez, né? E reconheceu que a validade desse trabalho. E ele defende aí como realmente aconteceu a mudança do sábado para o domingo. Que, ao contrário do que muitos pensam, não foi aí no início da era cristã, nos primeiros séculos da igreja cristã, mas foi lá pelo quarto século, na verdade, terceiro, quarto século, e numa associação com a religião pagã, em que o domingo era o dia de adoração ao Deus Sol. Então, exatamente, a Bíblia realmente não fornece base nenhuma para a mudança do sábado para o domingo. Isso foi uma mudança realizada por poderes religiosos e políticos aí ao longo da história. Muito bom. Depois que eu ampliar a tela aqui, você mostra de novo a capa aí, tá bom? Porque agora está pequena aqui. Mas olha que interessante, né? Eu tenho aqui um catecismo bem antigo, eu até esqueci de pegar aqui, mas enfim, acho que eu já mostrei uma outra vez para vocês, ou numa outra live, enfim. Um catecismo em que eles admitem, né, que a mudança do sábado para domingo foi uma atitude da Igreja Católica mesmo. E eu costumo dizer que, na verdade, eles são muito mais honestos nesse ponto, porque eles estão admitindo que mudaram porque creem que o Papa tem autoridade para tal, né? Em situação muito mais complicada ficam os protestantes que guardam o domingo, que tentam achar argumentos bíblicos, mas eles não existem, né? E acabam tendo que depois, a contragosto, admitir que estão seguindo uma instituição papal, uma instituição apenas ligada à tradição e não à Bíblia, né? Como disse o Matheus, a mudança do sábado para o domingo, a tentativa pelo menos, ela ocorre bastante tempo depois em que os discípulos, os pais da igreja terem já morrido, né? Todos os discípulos guardaram o sábado mesmo após a morte de Cristo, né? Como alguns argumentam de que a morte de Cristo teria mudado a lei, isso não faz sentido. Aliás, lá em Mateus 24, Jesus profetizou, né? E ainda falou assim, olha,
quando houver a destruição de Jerusalém, né, no caso, quando virdes aí os muros sitiados e rodeados por romanos, orem para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Porque no inverno ali é muito frio, ia ser complicado fugir também no inverno. E no sábado, porque não estariam preparados para aquilo, né? Estariam em família, louvando a Deus, reunidos, né? Então, veja, Jesus viu, décadas depois de sua morte e ascensão, seus filhos fiéis ainda guardando o sábado, né? E o sábado está lá em Isaías 66 como um mandamento que continuará sendo guardado até na nova terra. Veja que interessante. Portanto, ele vem lá do Éden, da eternidade, e vai para a eternidade, passando por toda a história, nunca tendo se perdido. Então, o estudo aqui faz até um apelo, né? Aqui no finalzinho, ó. O que impede você de desfrutar as horas tão abençoadas do próximo sábado? Faça um plano com Deus, aproveite o descanso físico e mental e a renovação da vida. Não restam dúvidas de que o sábado é uma fatia semanal da eternidade, porque ele aponta para o futuro glorioso, né? E também é um memorial da criação, porque toda vez que você pausa para santificar o sábado, você está recordando o motivo por que o sábado existe. Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Então, se toda a humanidade guardasse o sábado desde sempre, dificilmente haveria um ateu, um incrédulo hoje, né? Porque as pessoas estariam se lembrando sempre do motivo pelo qual guardam o sábado, né? Porque ele existe, né? Infelizmente, aqueles que desprezam a lei perdem essa bênção, e aqueles que acham que ela foi mudada perdem o sentido da coisa, porque é como se eu dissesse assim: Mafê, você faz aniversário no dia X do mês tal, mas a partir de amanhã você vai fazer aniversário no dia Y do mês, outro mês. Eu não posso fazer isso, a Mafê nasceu naquele dia, e ninguém pode mudar esse fato. Da mesma forma, o sábado foi a conclusão da criação, da semana da criação. Ele é o aniversário da Terra, digamos assim. Ninguém pode mudar a data de aniversário de ninguém. Ninguém pode mudar um marco comemorativo, né? Ele segue sendo esse dia, nunca se perdeu ao longo da história. Eu vou postar depois aqui na descrição desse vídeo e lá no grupo para vocês, alguns estudos que mostram que ele nunca se perdeu na história. Isso é muito interessante, né? E o próprio fato de Jesus ter guardado o sábado, ele que é Deus, já, claro, respalda a verdade de que o sábado é esse dia mesmo, né? E de lá para cá nunca houve nenhuma alteração de calendário, por exemplo, que tenha mudado o dia da semana, né, para um outro dia, enfim. Para a gente discutir aqui, só para balizar a nossa conversa, veja só. Isaías 58, 13 e 14 é um texto bem interessante, podemos ler depois aqui juntos. Que princípios básicos podemos extrair desse texto para desfrutarmos sábados agradáveis? Êxodo 35, 3 é dada uma ordem para não acender fogo no sábado. Isso significa que Deus é contra cozinhar nesse dia? Qual a diferença entre acender fogo por volta do ano 1400 a.C. e hoje? Já dou uma pista, fogões elétricos, né, e por aí vai, micro-ondas, né? Que princípio podemos extrair desse texto? Então, o texto está lá, colocado numa cultura, num pano de fundo cultural, mas tem um princípio por trás. Aí nós temos que extrair qual o princípio dessa recomendação, ok? O sábado é eterno. A ordem relacionada com o sábado aqui, né, na periferia, digamos assim, ela tem que ver com a cultura, mas o princípio está ali, podemos conversar um pouquinho sobre isso. E o ponto 3 aqui, 3 e 4, né? O próprio Filho de Deus operou várias curas no sábado. O que isso sugere em relação à ideia de que o sétimo dia deve ser observado não em ociosidade, na verdade, né? E 4, como você responderia a alguém que afirma que o sábado foi abolido por ocasião da morte de Jesus? Aqui tem alguns textos interessantes, nós podemos também depois considerá-los. Que tal já lemos aqui Isaías 58, 13 e 14? Eu já começo a ler esse texto aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa enquanto eu abro aqui a minha Bíblia, fica à vontade. Podem fazer fila aí para comentar. Bom, Isaías 58, 13 e 14, todo o capítulo 58 é bem interessante, viu? Vale a pena a gente meditar nele. Mas esses versos aqui, especificamente, dizem assim, ó: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamarem o sábado meu prazer, e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse texto é lindo, fantástico, né? E ele fala sobre, dá pistas de como guardar o sábado, vocês perceberam? Fala de conversação, fala de
de atitudes. Quem quer comentar esse texto aí? Schiller. A minha câmera está fechada por um motivo especial, né? Sim, Para sim, você escutar tem, direito o áudio. tem motivo. Você tem mais uma Mas vida com aí, por favor. relação a essa parte da herança, é muito claro para mim quando há uma distinção na humanidade, quando a gente ignora o sétimo mandamento. E há uma distinção muito grande no quarto mandamento, né? Que é o único mandamento que nos relembra a criação, onde ele diz que Deus é o Criador. Então, a partir do momento que a gente ignora o sábado, começa a surgir diversas outras religiões, começa a surgir ateísmo, começa a surgir diversas linhas de pensamento, porque a gente simplesmente acaba esquecendo que Deus é o Criador. E está aí o verdadeiro sentido do sábado, né? Nós descansarmos para relembrar que Ele é o nosso Criador. Agora, com essa relação de Isaías aí, por exemplo, nós temos uma bênção super especial, né? E dificilmente as pessoas se percebem isso, né? Por exemplo, Jesus, ele deu um grande exemplo para nós no sábado. Ele morreu na sexta-feira e todo mundo fala assim: ah, nós aceitamos domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Esse é o único e o argumento mais forte que você poderia encontrar na Bíblia para falar para você guardar o domingo. Só que a pessoa, às vezes, até isso quer distorcer. Se olhar com um outro ângulo, vai falar assim, ó, o sábado, ele perpetuou e é tão sagrado que Jesus descansou na sepultura no sábado. Por isso que só foi ressuscitado depois que o sábado acabou. Então, se você vê a sua linha de raciocínio, você vê que o sábado sempre foi sábado. Sempre foi dia de descanso, sempre foi dia de lembrar o memorial da criação. Sempre foi dia de saber que nós temos um Criador, né? Então, fica só uma esperança aí que as pessoas possam lembrar. Quando a gente vai ver em Daniel 7:25, está lá falando que um poder religioso, político, religioso, mudaria as leis de Deus. Então, qualquer semelhança com o que está acontecendo agora não é por acaso, né? Certo. Daniel 7:25, né? É o texto. Aqui está cortando aí realmente o seu áudio, mas conseguimos entender. Então, Pastor. veja, tem um detalhe também, antes de passar aqui a palavra para o Mateus, tem um detalhe também que eu queria destacar, que é o seguinte: não há mandamento mais importante do que o outro, né? Todos os 10 são importantes, são de Deus. Os 4 primeiros têm que ver com a nossa adoração a Deus, nosso respeito para com Deus, e os 6 da segunda tábua, como a gente diz, né? Tem que ver com a nossa relação horizontal com os seres humanos. São importantes, todos são importantes. Agora, a questão do sábado é interessante porque ele é apresentado na Bíblia como um selo também de obediência, né, especial. Por quê? Por um motivo bem simples. Se você matar, você vai ser preso e você evita talvez matar. Se você roubar, você pode também ser preso ou ter problemas com a justiça humana e alguns evitam por isso. Não porque não queiram, talvez falta apenas oportunidade. Se adulterar, vai ter dor de cabeça, pode haver separação e alguns talvez evitem por causa disso. Agora, se alguém te perguntar por que você guarda o sábado, você tem medo do quê? De nada. Pelo contrário, né? Se eu, por guardar o sábado, talvez eu possa perder aí um emprego melhor, talvez por guardar o sábado eu tenha que atrasar minha formatura na faculdade, não é? Vocês vivem isso, mas a gente faz por amor a Deus, por ser fiéis à palavra de Deus. Então, quem que te impede? Ninguém. E por que você guarda então? Porque Deus mandou. Unicamente porque está na Bíblia. Então, o sábado, na verdade, é o mandamento da fé. Eu o guardo porque eu tenho fé na palavra de Deus, porque Deus disse e eu obedeço. Não tem outro motivo qualquer. Então, é bem interessante que ele seja um selo, e Ezequiel 20:20 fala disso, né? E Apocalipse vai falar do selo de Deus de novo e da marca da besta, 2 sinais em oposição. Depois eu vou deixar na descrição um vídeo meu explicando essa questão da marca da besta, porque o sábado vai ter um papel bastante especial no futuro ainda mais, né? Nós sabemos disso. Então, Deus escolheu esse mandamento não porque seja mais importante, mas porque, de modo muito especial, ele fala de adoração verdadeira, porque ele é o Criador, e porque ele fala de fé genuína. Eu guardo porque está na palavra, não porque eu vou ter sanções ou vou ser punido por isso, né? Ok, Mateus? Verdade, pastor. Eu queria pegar o gancho do que o Schiller mencionou aí, Daniel 7:25, né? E fazer um breve apanhado aí do contexto desse verso.
para explicar melhor aí para quem esteja nos assistindo, né? Daniel 2 apresenta Daniel 2 apresenta um capítulo profético do livro de Daniel que antevê uma sucessão de 4 reinos na história, certo? Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e, por fim, Roma. Depois disso, não se levantaria nenhum reino unificado, mas viriam vários reinos divididos. Daniel 7 apresenta a mesma sucessão de reinos, apresenta basicamente os mesmos eventos proféticos e históricos, né? Proféticos, porque eles ainda iriam se cumprir, e Daniel escreveu tudo isso com antecedência, Deus revelou a ele as coisas que ainda haveriam de acontecer, e históricos, porque eles foram se cumprindo aos poucos na história. Então, esses eventos se cumpriram exatamente assim. Primeiro veio Babilônia, né? Na época de Daniel, o reino de Babilônia já possuía hegemonia. Depois veio a Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Agora, o interessante é que no capítulo de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, ele revela o que aconteceria depois do reino de Roma, o que viria depois de Roma. Então, Daniel, ele fala assim, Roma aí no capítulo 7 de Daniel, comparado com um quarto animal, né? Então, ele continuou olhando nas visões que ele teve à noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, e mais à frente ele diz o seguinte, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são uma referência também a 10 poderes, a 10 tribos bárbaras principais que vieram depois do Império Romano, né? Qualquer livro de história que você pegar, qualquer material de história, você vê claramente que Roma foi decaindo aos poucos, entrou em crise por muitos motivos políticos internos, externos, e por fim Roma acabou com as tribos bárbaras formando coalizões para invadir esse reino. Então Roma acabou, e o que se levanta depois? 10 chifres. Agora é a parte mais interessante da profecia para o nosso contexto aqui, falando sobre o sábado. Entre esses chifres subiu um chifre pequeno, especialmente. Esse chifre era diferente dos demais, porque havia olhos neles, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse chifre ocupou o lugar de 3 reinos. Foram arrancados 3 e ocupou esse chifre. Esse chifre aqui na profecia é uma referência clara a Roma papal. Por quê? Porque ele vem justamente do quarto animal, que é Roma, e ele ocupa o lugar de 3 chifres. E Roma papal justamente destruiu 3 das nações bárbaras para poder ocupar seu poder político, né? Os Érulos, Vândalos e os Ostrogodos. Então, aí vem o contexto do verso que o Schiller mencionou, Daniel 7:25, né? Que esse chifre, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Tudo isso aconteceu conforme a profecia. Esse chifre, Roma papal, mudou muitas coisas que estavam nas escrituras e substituiu por tradições humanas, distorcendo o que a Bíblia dizia. Esse chifre perseguiu aqueles que pregavam a verdade desse livro aqui, aqueles que apelavam para um retorno à verdade desse livro, em todo momento praticamente foram perseguidos por esse poder, né, Roma papal. Por quê? Porque ela defendia as tradições que ela impôs com seu próprio poder, e todos aqueles que se opusessem a isso e buscassem o que realmente Deus ordenava nas Escrituras, buscassem seguir e pregar o que Deus ordenava nas Escrituras, eram perseguidos, né? E cuidariam em mudar os tempos e a lei. O que esse chifre fez? O que Roma papal fez? Exatamente a mudança do sábado para o domingo. Como a gente já mencionou aqui na live anteriormente, né? Foi o Dr. Samuel Bacchiocchi, que foi o primeiro não católico a se formar na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Mostra a capa de novo para nós aí, Teus. Pronto, vou aproveitar o momento e mostrar aqui. Eu não alcanço o meu aqui na estante. Aí está. Essa é a tese de doutorado do Dr. Samuel Bacchiocchi, em que ele discorreu sobre a mudança do sábado para o domingo.
Então, isso ocorreu por motivos políticos, motivos religiosos também, numa tentativa de, em meio a conflitos internos ali no Império, tentar, em Roma, né, tentar unificar as coisas, unificar as religiões ali, estabelecer uma certa paz, associar a religião cristã com a religião pagã e promover uma certa união ali. Aí o que aconteceu? Pegaram domingo, que era um dia especialmente dedicado à adoração dos Deus Sol, e mudaram para o sábado. E essa mudança aí ocorreu aos poucos, foi sendo imposta aos poucos, e com o tempo se perdeu, né? O verdadeiro mandamento de Deus, que é a guarda do sábado. Isso não foi instituído por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo guardava o sábado, como a gente viu nesse estudo. Isso não foi também pregado pelos apóstolos, todos eles guardavam o sábado, como a gente viu aí também na live, nos textos de Atos mostra isso. Então a Bíblia não fornece uma base nenhuma para a mudança do sábado para o domingo. Pelo contrário, o que a Bíblia diz em Atos 5, em Atos 5, no versículo 29? Não me lembro. 29, isso, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se a gente escolhe guardar o domingo, a gente está se colocando em submissão a uma lei que foi colocada por poderes humanos. A gente está obedecendo a homens e não a Deus. A gente está indo contra a lei de Deus, que ordena que a gente guarde o sábado. Isso já é um sinal de desobediência a Deus. Ao passo que guardar o sábado é um sinal de obediência, não guardar o sábado, guardar outro dia é um sinal de desobediência. Aí está o sinal daqueles que guardam os mandamentos de Deus, lá em Apocalipse, né, do povo de Deus, e o sinal da besta. Aí está. O sábado é muito importante para o contexto que vivemos. Muito isso. Bom. E nós sabemos que esse assunto vai se agigantar com o tempo, né? Vai se tornar uma polêmica bem grande. E esse é o momento de nós nos familiarizarmos com esses textos, sabermos por que guardamos os mandamentos de Deus na Bíblia e ajudar as pessoas com carinho, com amor, a verem, né? Especialmente pelo nosso exemplo, né? Mostrar como realmente é uma bênção. Isso não é o dia do não posso, não posso, não posso. É o dia especial em que aqueles que amam a Deus podem ter um contato ainda mais íntimo com o Criador e fazer coisas também pelo semelhante. Vamos lá, então. Eu falei de uma das perguntas, mostrava ali Jesus curando no sábado, né? Algumas pessoas usam esse fato bíblico para dizer que, tá vendo? Jesus trabalhou no sábado, então nós podemos também, porque ele curou, porque ele ensinou, porque ele permitiu que os discípulos colhessem espigas de trigo lá e se alimentassem no sábado. São textos classicamente usados. Quem quer comentar, quem não falou ainda aí, quer comentar a respeito desses textos aí? O que eles nos ensinam na verdade? Quero ver aí os que estão mais quietinhos agora. Léo, quer falar alguma coisa? Você está se coçando aí, eu sei. Pois eu ia falar assim, se o Léo não vai... Acho que é o Cristiano que vai falar, não é? Ele esticou o braço aí. Então, nessa ordem, Léo e Cristiano, pronto. É muito simples essa parte. Jesus trabalhou no sábado. Jesus era carpinteiro. Ele não exercia a função de carpinteiro no sábado. Simples. O que as pessoas usam de argumento para dizer que Jesus trabalhou no sábado é o mesmo que os fariseus usavam. E tudo que vai contra o que Jesus nos ensinou, esses se dizem cristãos, com o mesmo discurso dos fariseus contra Cristo. São visões judaicas de trabalho, né? Visões legalistas. E Jesus curou, Jesus fez práticas essenciais, eram práticas essenciais, alimentação, colher espiga para se alimentar, curou pessoas, sabe? Então, o sábado é um dia especial. É um dia que todos os dias você é cristão, mas no sábado você separa aquele dia para fortalecer, para dar uma energia maior para o restante da semana, como na sua vida espiritual também, não o seu corpo descansar, mas também a sua mente no sentido espiritual. E como que a gente pode acumular experiências cristãs, ter, sabe, uma vivência cristã, se a gente não vai num asilo, ajudar crianças, distribuir alimentos, contemplar a natureza, né? Então, não tem como classificar isso como trabalho. Jesus não recebia por colher espigas, Jesus não recebia por curar. Ao contrário, ele recebia amor, ele recebia mais seguidores, né? Que é justamente o que o cristão tem que fazer, testemunhar.
Então as pessoas confundem o testemunho com o trabalho que a gente tem hoje aqui no mundo atual. Aliás, o mesmo Jesus disse, é lícito fazer bem aos sábados. Só uma correçãozinha, Leonardo, você falou assim, era uma forma judaica de ver, na verdade é uma forma farisaica, né? Porque o judaísmo está correto, guardam pelo motivo certo, enfim, mas o farisaísmo criou ali uma série de restrições, parece que eram mais de 600 regrinhas, né? A gente tem que entender o detalhe também, né? Eles tinham muito medo de acontecer o que no passado tinha acontecido com Israel, entendeu? Porque quando eles foram assim, frouxos na adoração, na observância à lei, o que aconteceu? Eles foram para o exílio, e mais de uma vez. Aí, quando eles voltam do exílio, eles começam a estabelecer regras, preocupados ali com regras. Temos que entender um pouquinho também a mentalidade deles, né? Regras para evitar de quebrar a lei, para que eles não fossem de volta para o exílio, né? Então, eles criam um monte de regrinhas, tipo, você não pode levar um lenço no bolso porque você está carregando uma carga no sábado, mas se você amarrá-lo, se você costurá-lo, passa a ser parte da sua roupa e você pode levar. Eles criavam a regra e também o jeito de quebrar a regra, né? Então, você não pode cuspir no chão porque você estará arando, ou sei lá, alguma coisa assim, ou sei lá, regando, né? Isso é trabalho. Você não pode caminhar mais do que tantos quilômetros, mas se você no dia anterior colocar uma sacolinha como lanche debaixo de uma árvore, você vai até lá, come o lanche, aí ali passa a ser sua casa e você pode andar mais um tanto. Então, é uma coisa meio quase insana, mas assim, dá para entender porque eles tinham medo de voltar àquela prática frouxa do passado. Só que eles foram para o outro lado, né? O diabo é esperto demais, ele sempre nos leva para os extremos, né? Ou para a negligência total, ou para o radicalismo, para o legalismo. E os fariseus estavam numa fase assim legalista, né? Não podemos dizer que todos eles eram de todo maus, né? Havia bons fariseus, Arimateia, Nicodemos, né? Mas essas regras é que impediram de eles desfrutarem da maravilha que é o sábado. E quando Jesus ensina corretamente o que é guardar o sábado, alguns interpretaram como quebrando a lei. Só que ele não quebrou, ele estava guardando corretamente, né? Fazendo bem, ajudando as pessoas, como disse o Leonardo, não cobrando pelo que estava fazendo. Não era o trabalho dele comum, né? Cristiano, pronto. Pastor, eu acho interessante, sim, cara, que sacada do Léo, né? Eu adoro essas tiradinhas gospel, mano. Cara, pelo amor de Deus, Jesus era carpinteiro, me ajuda, né? O meu falando, Léo tá falando assim, cara, me ajuda, esse argumento é muito fraco, é muito difícil. Eu gosto sempre de pensar no sábado, a partir da lógica da bênção, e quando eu vejo os fariseus, e o que você estava comentando é muito pertinente, muito preocupado, e Jesus, ele veio trazer essa liberdade que o reino traz. Jesus veio mostrar, cara, eu vim porque o cristianismo é a religião da liberdade. E o que é liberdade, cara? Eu quero te libertar de você mesmo, e do pecado, e do mal, e das prisões que nós criamos dentro de nós. E aí, quando eu pego ali baseado também na profecia que o Mateus estava falando, quando eu pego a mensagem profética lá, fica claro, cara, é obedecer a Deus e não aos homens. E isso não é uma coisa da modernidade romana. Lá no passado, quando Jesus veio, ele já confrontou essa ideia de que a palavra de Deus, ela não pode ser substituída pela palavra dos homens. E aí, quando Jesus fala, fica parecendo assim que Jesus até está quebrando ou está sendo grosso, mas Jesus, ele não está sendo grosso, ele está falando, cara, você precisa de liberdade, eu vim para isso. Eu vim para te libertar dos conceitos humanos e te colocar na ótica celeste, colocar na visão do reino. Eu gosto muito da ideia do sábado, e aí eu quero voltar lá no Êxodo 20, porque para mim é essencial. Quando você olha para o texto, e o texto diz, olha, 6 dias você vai trabalhar e fazer todas as suas obras. Mas o 7º dia é o dia do Senhor, seu Deus. Seu Deus. Eu adoro o termo seu Deus. Porque a obediência, ela remete eu e você a entender a quem nós pertencemos. E eu sempre vou vir com essa mesma conversa. Por quê? Porque o reino de Deus trabalha nessa lógica. O reino de Deus, você é submisso, ele é seu salvador, mas ele também é seu rei. Ele passa a ser submisso. Em outras palavras, quando eu olho no Gênesis, quando eu olho Jesus, quando eu olho todo o Apocalipse, é Deus falando assim, olha, cara, eu sou dono de tudo, eu te criei e eu te amo. Então, por amor, eu vou deixar você governar por 6 dias. 6 dias você vai fazer do jeito que você acha que deve ser feito, baseado nos princípios que eu estabeleci.
Então, baseado nos princípios que eu estabeleci, você tem liberdade em 6 dias para você sentar no trono, porque Deus nos criou para governarmos a terra. O inimigo veio para quebrar essa ideia, para governar. Mas aí Deus falou assim, olha, só que tem um ponto. Tem um dia, e aí me lembra muita história ali, quando você vê o período medieval e feudalismo, quando você entende o senhor feudal, e aí você vê o sucerano, e aí você entende assim, ó, que Deus fala, cara, no 7º dia é o dia de você lembrar quem realmente governa, quem é o rei e a qual reino você pertence. Então, quando eu paro no sábado, eu estou declarando para o mundo, falando assim, olha, eu não vivo nessa lógica, eu não vivo na lógica desse governo, eu não vivo na lógica desse sistema econômico, eu não vivo na lógica dessa correria, eu paro porque a minha lógica é outra. Hoje eu entendo que eu estou sentado no trono, mas esse trono meu é provisório, quem realmente senta no trono é Deus. Aí eu saio da minha posição de governo e me revisto da posição de servo e reconheço, falo, esse é o verdadeiro rei. Esse é o verdadeiro dono. Então, eu não vivo pelo meu salário, porque eu posso perder emprego, eu posso não ter emprego. Quem me sustenta é Ele, quem me governa é Ele, quem cuida da minha família é Ele, quem cuida da minha casa, do meu coração é Ele. Então, o sábado tem esse caráter, cara. Na minha visão, na visão bíblica, esse caráter maravilhoso de você demonstrar publicamente para as pessoas e para o universo quem governa a sua vida. Porque você não tem benefício material ou benefício desse mundo para no sábado. Mas você tem o benefício espiritual, social, porque no sábado você está em harmonia com Deus. E estando em harmonia com Deus, você está em harmonia com as pessoas na sua volta. Eu acho isso fantástico. Que riqueza de comentário. Muito obrigado, Cristiano. Deus está no trono, no universo, né? E a gente reconhece isso, guardando o sábado também. Gente, antes de eu fazer aqui a oração para a gente encerrar o estudo, alguém teria mais um breve comentário? A turma ali, quem sabe que ficou mais quietinha, né? Tem o Leonardo e a Mafê. Aí a gente pode, quem sabe, encerrar então com esses comentários. E eu farei a oração para a gente encerrar então o estudo de hoje. Já estamos com o horário bem avançado. Eu sei que o assunto é palpitante, gostoso. Não se esqueçam que eu vou deixar material complementar, bastante coisa ali no grupo. E para você que está acompanhando a gravação, vou deixar na descrição deste vídeo conteúdos adicionais, tá bom? Para você se aprofundar nesse tema e tomar a sua decisão ao lado de Deus também, né? Experimente, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, muito a ganhar, se colocar em prática essa recomendação divina. Léo? Eu queria fazer um breve comentário em relação à minha vivência com o sábado, né? Talvez tenha muitas pessoas que nos assistem que não guardam o sábado, né? Chegaram no vídeo por curiosidade, até aqui dentro do grupo. Dentro dessa sociedade tão agitada, cheia de sonhos, motivações, de agitação, trânsito, barulho, o sábado é muito bom, porque às vezes a gente está assim deitado na cama, sei lá, assistindo alguma coisa, alguma pregação, algum testemunho, lendo alguma coisa, aí vem na nossa cabeça, putz, eu tenho prova semana que vem, eu tenho que estudar. Aí você pensa, não, mas hoje é sábado. Então você só fala, não, hoje eu vou descansar. E você não tem mais não é um pensamento tipo, eu tô postergando, eu sou preguiçoso. Não, porque você tem um sentimento de você tá obedecendo a Deus, né? E esse sentimento dá uma paz, transmite uma paz, porque você tá podendo descansar com a aprovação de Deus, não por preguiça, não porque não quer fazer agora, mas é porque Deus pediu para você fazer. E você sente o amor e a misericórdia de Deus, porque quando Ele criou o sábado, Ele te viu naquele dia, lendo alguma coisa na cama e lembrando dos seus compromissos e criando o sábado para você não ter para você poder descansar, né? Eu acho isso incrível, é muito legal esse sentimento de, putz, eu tenho que fazer essas coisas, mas porque hoje Deus determinou esse dia, eu não vou fazer e vai ser muito bom, eu sei que vai ser bom. Eu não vou perder por estar obedecendo a Deus. Amém. Eu prometo que eu vou fazer um comentário breve também, mas eu tenho uma pergunta, pastor. Uhum. Quando fala na Bíblia que o sábado foi criado por causa do homem, não é mesmo? Para os outros mundos, para os mundos não caídos, o sábado também já existia para eles ou não? Foi a partir da humanidade agora? Foi depois que criou este mundo em si?
Pergunta bem interessante, né? E nos faz pensar, não talvez no fato de existir um sábado em outros mundos, porque se ele faz parte dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são eternos e já existiam no céu, mas como é que você pode falar isso? Bom, a Bíblia define pecado como transgressão da lei. A definição mais básica de pecado, biblicamente falando, é transgressão da lei. Se Satanás pecou no céu, e por isso foi lançado de lá, ele transgrediu a lei e quebrou vários dos mandamentos da lei de Deus. Claro que a expressão em palavras no céu é diferente, com certeza, né? Até comentamos um pouquinho disso na semana passada, né? Por exemplo, como é que anjo adultera? Não adultera exatamente, mas ele pode trair, né? Satanás quebrou o 7º mandamento ao trair Deus, né? Agora, nas relações humanas aqui na Terra, talvez a maior expressão de traição seja a quebra do voto matrimonial. Então, não adulterarás tem mais que ver com casados, mas o princípio ali, ele transcende, né, só a traição conjugal, ok? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o animal do teu próximo. Bem, hoje em dia, a maioria das pessoas é mais urbana do que campestre, né? Então, hoje talvez pudéssemos colocar assim, não cobiçarás o carro do teu próximo, a moto dele, né? Você entende que o princípio ele é eterno, Jesus amplia lá em Mateus 5, mas a linguagem ela está adequada, acomodada aos receptores primários das tábuas, né? Que era aquele povo lá no deserto. Então, como será que o texto foi redigido no planeta tal, que eu não conheço ainda, mas um dia eu vou conhecer, né? Onde há seres criados não caídos. Tá da forma como eles têm que entender por lá, né? E com certeza há um dia de guarda para eles também, que respeita a rotação do planeta deles, que respeita os ciclos deles, né? E eu não sei qual é. Mas eu consigo imaginar, aqui eu estou especulando, porque nós não temos evidência bíblica para isso, temos apenas evidência bíblica de que há outros mundos criados, né? E provavelmente não caídos, porque Satanás foi lançado na Terra. E aqui houve toda essa história do conflito. Então, para evidência para isso temos, de outros mundos. Agora, tudo mais aguarda a nossa ida para o céu para conhecer essas realidades. Então, especulando um pouco, eu só posso imaginar que sim, eles têm o sábado deles lá. Não sei se sincronizado com o da Terra, não posso afirmar isso, mas sei que quando a Terra se tornar o céu, porque vai ser a capital do universo aqui, Deus vai descer aqui com a Nova Jerusalém, o trono de Deus vai estar aqui na Terra, portanto, onde Deus está é o céu, então o céu vai mudar de geografia, haverá talvez todo um rearranjo universal, uma coisa muito interessante aí, porque passa a ser o centro do universo a Terra, né? E aqui haverá um ciclo de 7 dias normal, vai ser mantido, e o sábado, como diz Isaías 66, toda semana, né, de sábado em sábado, virá toda pessoa, toda carne, toda pessoa adorar perante mim, diz o Senhor. Então, continuará sendo guardado o sábado. Eu creio que sim, como faz parte da lei de Deus universal, esse mandamento também é parte dela, então todo o universo tem, de alguma forma, essa observância para relembrar a criação. Ok? E esse texto aí de Isaías, né, pastor, deixa claro que o sábado é um mandamento eterno, né, que foi dado antes do pecado para Adão e Eva e vai continuar depois do pecado. Então não há por que agora não guardar o sábado, não há justificativa, é eterno. Não há interrupção na linha do tempo desse mandamento. Exatamente. Eu acho interessante também, pastor, porque como a Bíblia diz, Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o homem, é para a gente entender a lógica do privilégio, né? É Deus falando assim, olha, o sábado foi feito para o homem porque é um dia que eu quero estar com um relacionamento exclusivo com ele. Um relacionamento onde ele vai se afastar de todos os outros afazeres, de todas as outras preocupações, para ele entender que ele não precisa se preocupar com isso, porque é eu que estou cuidando de todas as coisas. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria fazer mais um comentário assim pequenininho, baseado no Leonardo aqui, cara, na questão da experiência. Eu costumo dizer para as pessoas, e eu tenho uma amiga minha que se batizou há pouco tempo, eu estava estudando com ela, e ela tinha muita resistência com relação ao sábado, e eu não sei quem vai estar assistindo agora, você que está assistindo, talvez nunca nem ouviu falar de sábado, ou já ouviu falar de sábado e acha estranho. Eu vou falar uma coisa para você, o que eu disse para ela. Sábado, ele não foi feito para você só compreender racionalmente. O sábado foi feito para ser experimentado. E eu desafio você a experimentar um sábado. Experimenta. Sabe, eu sei que vai ter questionamento, eu sei que tem loucura, mas para um sábado, numa sexta-feira à noite, para seus afazeres, desliga sua televisão, pega a Bíblia para ler, dá uma lida, conversa com Deus, não ora não, conversa, sabe?
fala com ele, fala, Deus, que loucura esse negócio de sábado e tal, e fica o outro dia assim de boaça, conversa com seus amigos, vai almoçar com a sua família, vai para um parque, canta uma música, e quando chegar na sexta-feira, eu te desafio a você entender o que é a melhor experiência da sua vida. O sábado é a coisa mais gostosa que pode ter no cristianismo, cara. E quem não está guardando o sábado está perdendo a coisa mais linda que existe na Bíblia, que foi feita para o ser humano, que é você ter um dia dedicado para estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, em comunhão com as pessoas. Sábado não é só para ser entendido, cara. Sábado precisa ser experimentado. O apelo já está feito. Pastor. Eu acho que comentar qualquer coisa em cima disso eu seria redundante. Eu só quero fazer oração para agradecer tudo isso, né? Amém. E assim, eu sei que hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas foi bênção, né? E Deus seja louvado por todos os comentários, por todas as experiências. Vocês são provas vivas de que o sábado é uma bênção de Deus, né? Acho que o Léo tem mais um centavo. Não, só para o senhor aí poder, para esse pessoal aí que vai experimentar o sábado, o senhor já orientar aí o novo tempo, né? Que às vezes a gente fica ali, né? Olhando para a parede, às vezes a gente se perde, né? Então coloca no Novo Tempo lá, que tem um monte de programa bom e estuda a Bíblia. Bem lembrado, bem lembrado. TV Novo Tempo tem programação especial que dá para ver no sábado, né? E dá para ver no YouTube, na live, ficam ao vivo 24 horas por dia. Para os jovens, temos Feliz 7 Play também disponível. Isso, um canal aí com vários, com séries, né? Com clipes, né? Feliz 7 Play. Tem muita coisa boa para fazer. Só um pequeno adendozinho no comentário aí do Cristiano. O sábado, o que ele disse é plenamente verdade, que o sábado é uma das coisas mais maravilhosas, talvez a mais maravilhosa na experiência cristã. Tanto que em Hebreus é usado como um tipo do descanso que a gente tem em Cristo pela fé. Perfeito. Vamos orar, gente? Senão vai virar vigília isso aqui, né? Mas eu repito, Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. E semana que vem tem mais. Não vamos gastar tudo hoje aqui, não. Semana que vem tem mais. Vamos aí nos conversando na semana no grupo, né? E que Deus abençoe todos vocês. Nos dê um restante de semana muito feliz, muito abençoada. Já nos preparando. Lembra-te do dia do sábado. Já lembrando desde hoje. Para que nós possamos reservar essas horas sagradas para adoração especial ao nosso Deus. Fecha os olhos. Vamos. Oi, Mafé. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, upstreamers.com. Bem lembrado. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque em tua bondade nos deste um presente maravilhoso que é o Santo Sábado. Nós queremos desembrulhá-lo todas as sextas-feiras ao pôr do sol, como se deve guardar o sábado. Nós queremos desfrutar desse presente. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a como guardar melhor cada sábado. Nós não somos perfeitos, muitas vezes cometemos erros, falhas com respeito a esse e outros mandamentos, mas nosso desejo é acertar. Por isso, vai nos ensinando, Pai. Vai nos ajudando a compreender e colocar em prática pelo teu poder tudo aquilo que estamos aprendendo. Abençoa as pessoas que nos assistiram a este vídeo, que elas sintam no coração o desejo também de serem fiéis aos teus mandamentos, incluindo o quarto mandamento, o sábado, e que elas possam se aprofundar nesse assunto e, mais do que isso, desfrutar das bênçãos reservadas para aqueles que decidem santificar o 7º dia da semana. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.